bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa videoaula. Eu gostaria, por favor, que você escrevesse em seu caderno as informações referentes ao cabeçalho, colocando o nome da Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho. O conteúdo que nós estudaremos nesta aula é relato pessoal e a habilidade que você desenvolverá consiste em conhecer as características do gênero textual relato pessoal. Eu farei a explicação do conteúdo, nós faremos juntos a leitura de um modelo desse gênero textual, ok? E conheceremos também as principais características, a estrutura desse gênero. Você já parou para pensar em quantas experiências você já vivenciou ao longo da sua vida? Sem dúvida, foram diversas. Sua vida deve estar cheia de episódios marcantes e emocionantes que possibilitaram a você muitas formas de aprendizagem. Então, são experiências dessa natureza que deram origem a um gênero textual chamado relato pessoal. Textos que têm essa finalidade circulam em jornais, livros, blogs, revistas, redes sociais e têm como objetivo compartilhar momentos vividos. Então, o relato é um gênero muito comum no nosso cotidiano, porque nós relatamos fatos aos nossos amigos, familiares, ouvimos relatos nos noticiários, buscamos relatos, pesquisamos relatos de pessoas famosas, de celebridades, a fim de conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessas pessoas. Então, dessa forma, nós falamos, lemos e escrevemos relato em diversas situações e com o objetivo de narrar um acontecimento específico para uma outra pessoa. O relato também pode ser utilizado como maneira de exemplificar ou argumentar o que ocorre geralmente dentro de uma notícia. Então, assim, o relato pode ser integrado também a outros gêneros textuais. E para conhecer um modelo desse gênero, você deve abrir o seu livro ali na seção de produção de texto, na página 18, e fazer a leitura do texto do Daniel Munduruku. O texto está intitulado Em Busca de uma Ancestralidade Brasileira. Então coloque uma pausa nessa videoaula, realize tranquilamente a leitura e depois retorne para a gente conversar um pouquinho sobre as características desse gênero, ok? Bom, feita a leitura do texto, então vamos conhecer as características. Então, esse gênero ele tem como característica narrar de forma breve um fato específico, vivido, vivenciado por uma pessoa e as suas consequências, as reflexões desse acontecimento. Também busca apresentar elementos básicos da narrativa, como, por exemplo, uma sequência de fatos, pessoas. O fato vai acontecer em um determinado tempo, em um determinado espaço, que precisam também aparecer, ok? E os elementos gramaticais e linguísticos, que compõem esse gênero são diversos. Nós podemos citar aí que o narrador ele será o protagonista ou participante dessa ação narrada. Os verbos e os pronomes existentes são empregados predominantemente na primeira pessoa. Os verbos vão oscilar ali entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito, mas ali são verbos, normalmente, predomina o tempo passado. Então, também se preocupa com o uso padrão da língua portuguesa, o padrão culto da nossa língua. Priorizam-se também as ações e a descrição do lugar onde essas ações ocorreram, então é preciso fazer o leitor visualizar, perceber o ambiente e as outras pessoas envolvidas. Pode-se também utilizar a adjetivação e as descrições, mas esses elementos eles não podem predominar no texto. Você conseguiu identificar dentro do texto lido esses elementos, essas características que eu mencionei? Então é muito importante conhecer
o gênero textual, as características, a marca, a estrutura, porque assim se faz uma leitura mais inteligente, ok? Dentro da estrutura desse gênero, nós podemos destacar que os elementos que o compõem são o título. É preciso ter uma introdução que possa contextualizar o leitor, apresentando aí as personagens, o tempo, o espaço, o fato ou o problema vivenciado. Então, dentro do desenvolvimento do texto, se preocupa ali com a construção dessa trama para envolver o leitor, o clímax, né, o auge dessa história. Tem que apresentar também uma conclusão, né, um desfecho, uma reflexão diante do que foi vivenciado, do que foi relatado. E é também ter respostas para perguntas que estão implícitas no texto, né? Como, por exemplo, quando ocorreu, onde ocorreu, quem participou dessa história, o que aconteceu, como aconteceu e o porquê aconteceu. Então, é necessário ter a preocupação. Bom, são muitas informações, eu sei. Agora eu peço, por favor, que você assista novamente essa videoaula com uma caneta e um caderno para fazer as anotações referentes à estrutura, aos elementos desse gênero textual, ok? Como atividade também, eu quero que você realize a leitura da seção ali Você Sabia? Para conhecer um pouquinho mais ali sobre o autor do texto lido. E quero também que você realize os exercícios referentes a esse texto lido, que estão presentes na página 20 e 21, ok? E aí na próxima aula nós faremos juntos a correção. Um grande abraço, bons estudos, fique em paz!